Olá, graça e paz a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe, às vezes conhecido também como Luffy ou Diácono Luffy. Estou servindo como secretário presbiterial da nossa Federação de Mocidades esse ano e fui comissionado pela nossa diretoria para ser o pregador desse encontro de março, que infelizmente, por conta dessa pandemia que a gente está vivendo, não pudemos realizar. Mas a diretoria preparou uma alternativa para que a gente tivesse bastante conteúdo nas nossas páginas, e uma das coisas que foram solicitadas é que a mensagem fosse gravada. Então, estou aqui hoje, não estou na praia, como vocês podem ver, estou aqui no nosso já conhecido confinamento, conhecido como quarentena por alguns. Estamos aqui com o intuito de trazer a palavra do Senhor, e a minha oração é essa: que você seja abençoado no seu momento devocional, nesse momento em que talvez você estaria no encontrão, mas que agora está aí no conforto da sua casa, assistindo essa mensagem, onde quer que você esteja, quando quer que você venha a ouvir isso, que Deus fale ao seu coração, que Deus te use nesse momento difícil que a gente está vivendo, e que você, como diz a música, não olhe as circunstâncias, mas olhe para o amor do nosso Deus. O tema proposto pela nossa federação esse ano envolve a ideia de que nós estamos radicados no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos como árvores diante dele, e as nossas raízes devem estar firmadas nele. Então nós tivemos lá na IPP de Cordovil, em janeiro, a exposição desse tema pelo nosso irmão Diácono Renan, lá da Igreja de Vila Penha. No mês seguinte, nós podemos ouvir a nossa irmã Aline Mendes, lá de Cordovil também, pregando lá na IPB de Parada de Lucas, sobre a importância disso daqui. A palavra do nosso Deus é o nosso manual da fé, a palavra de Deus é o nosso guia por toda a vida. E hoje a proposta é que a gente fale como Jesus sendo a fonte da vida. Então eu gostaria de meditar com os irmãos sobre 3 aspectos do nosso Senhor Jesus Cristo, e de como a nossa vida, de como o conceito de vida em si, ele depende inteiramente do nosso Deus e da pessoa bendita do nosso Salvador. Então eu gostaria de pedir que você abra a sua Bíblia, aí onde você estiver, lá no primeiro livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo de número 26. Esse primeiro ponto na nossa meditação é Jesus como o Criador da vida, como aquele que dá a vida. Vou ler a palavra do nosso Deus. Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os aves dos céus, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós podemos ver aqui que o relato do Gênesis ele é complementar. Nós temos Gênesis 1 e Gênesis 2 trazendo aqui relatos complementares da criação. E nesse versículo específico nós temos algumas verdades reveladas para nós. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Nós sabemos que a imagem do Deus invisível é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler isso no segundo ponto, mas nós sabemos isso. Jesus, ele é um com Deus e ele é a imagem do Deus invisível. Então, no contexto da criação, onde nada existia e a palavra de Deus traz todas as coisas à existência, nós vemos esse relato culminando com a criação de quem? Do ser humano. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A criação é trinitária, meus irmãos. A criação é uma obra de Deus Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. E essa verdade está revelada em todo o capítulo 1 de Gênesis, onde nós vemos aquilo que eu acabei de mencionar. Não existia nada. Nada existia. Não existia o espaço, não existia o tempo.
não existiam nem moléculas subatômicas ou partículas, nem nada disso. Deus, pela sua palavra, traz todas as coisas à existência. Deus, pela sua vontade, na sua sabedoria infinita, Ele cria de uma forma que o ser humano jamais conseguiria fazer. Ele cria literalmente a partir do nada. Eu creio que talvez seja um dos conceitos mais difíceis da gente entender. E quando você conversa ou debate com um ateu, por exemplo, essa é a grande dificuldade. Como que a física explica, como que a ciência vai chegar nesse ponto, como que a filosofia vai absorver esse conhecimento de que não havia nada e de repente existe tudo. Existe tudo que está aqui à nossa volta, existe aquilo que a gente não consegue nem enxergar, existe aquilo que está longe demais, mesmo sendo centenas de vezes maior do que a gente não consegue nem enxergar de tão distante que isso está. Tudo isso, tudo que existe, foi criado por Deus. Inclusive o homem, que tem um papel especial na criação. Nós somos imagem, a semelhança de Deus. Nós vemos aqui, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. Dentro da criação, que é uma obra trinitária, o homem ocupa esse papel de ser imagem e semelhança de Deus, de ter domínio sobre toda a criação. Eu gostaria de ler com os irmãos Gênesis 2, pode virar a página da sua Bíblia, ali no versículo 7, onde nós temos um complemento do relato da criação também. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele vai voltar a citar essa verdade que nós temos revelado aqui, de que nós, como seres humanos, temos o sopro de Deus trazido pelo próprio Deus, né? As nossas narinas ali, na figura do nosso ancestral de Adão, nós passamos a ser alma vivente, nós como descendência de Adão, dele que recebeu o fôlego, né? Esse sopro que muitos inclusive fazem relação pela palavra com o Espírito Santo de Deus, que ele vem a habitar dentro de nós, fazer morada em nós. Meus irmãos, nós precisamos entender que a vida é um presente, a vida é um dom que Deus nos deu. Nós precisamos entender que nós, como criaturas, estamos subordinados ao nosso Criador. Nós, como criaturas, nós temos responsabilidades para com o nosso Criador. A vida não é minha, a vida não é sua, para você usar da forma que você quiser, para você fazer o que você quiser. A vida é de Deus e Ele nos deu. Nós somos como mordomos, como serviçais. Nós, com a nossa vida, servimos ao nosso Deus, servimos a Jesus Cristo, servimos ao Espírito Santo nessa obra trinitária que Ele fez em nós, que foi criar do nada todas as coisas e nos dar domínio sobre essas coisas. Nós temos uma capacidade que não encontra nenhum paralelo no mundo animal, enfim, na criação que nós vemos aí, estudamos a nossa terra. Nós, como imagem e semelhança de Deus, temos a capacidade de entender bem isso, mas o homem ele tem um caráter diferenciado. Ele pode viver para a glória de Deus e ele pode se rebelar contra Deus. Existem esses dois caminhos a seguir. E Deus ele é justo. Deus ele é infinitamente sábio. Não há nada que ele possa aprender. Ele já sabe de tudo, de todas as coisas. E nessa sabedoria imensa há também justiça de Deus. E Ele vai nos dar segundo as nossas obras. Mas há um caráter impressionante, maravilhoso demais, que a gente não pode deixar de falar nunca, que é a graça do nosso Deus.
E essa graça vai se manifestar na cruz de Cristo. E nós entendemos a partir daí que, mesmo nós sendo pecadores, nós sendo rebeldes por natureza, há um resgate, há uma redenção que acontece por meio de Jesus Cristo. Aquele que tem fé em Jesus Cristo recebe a salvação que Deus dá de forma gratuita. Às vezes é difícil a gente compreender as razões pelas quais o mundo é assim, mas nós somos pecadores. Nós somos carentes da glória de Deus. E Deus, Ele é tão sábio, tão justo, que Ele não pode deixar o pecado sem o castigo. Mas a graça de Deus é tão grande que Ele escolheu um povo para si. E Ele colocou esse castigo, que era meu, que era seu, sobre Jesus Cristo, lá na cruz. Esse Deus maravilhoso que nos deu a vida, essa obra trinitária de dar a vida, ela não parou por aí. Porque Deus, Ele sustenta a vida. E a cruz é um grande exemplo de como Deus, Ele intervém na sua criação. Antigamente existia uma ideia muito equivocada de que Deus era como se fosse um relojoeiro. Talvez atualizando para os nossos dias, seria como se ele fosse um programador, lá de computação. A ideia era que Deus, Ele havia colocado algumas condições iniciais, criado um mecanismo, e aí deu um start. E aí o mundo vai por conta própria. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós já entramos aqui no segundo ponto dessa reflexão, que é Jesus Cristo, Ele sustenta a vida. E Deus, Ele intervém na sua criação. Muitas vezes nós acabamos até deixando um pouco isso de lado. Não sei porquê, mas as pessoas associam a teologia presbiteriana, a prática, a doutrina presbiteriana, com pessoas que não aceitam milagres, não aceitam muita intervenção divina. Eu, sinceramente, não sei porquê. A Bíblia está cheia de relatos, irmãos, no Antigo e no Novo Testamento, que mostram claramente que Deus, entre muitas aspas aí, interfere. Deus, Ele intervém. Deus, Ele se manifesta. Deus, ele muda o curso natural das coisas segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria sabedoria. E nós já falamos da mensagem do Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é o Cordeiro sem nenhum pecado, sem nenhum defeito, que se entrega de graça para substituir, para fazer com que o castigo que cairia sobre nós pelos nossos pecados, pela nossa maldade, venha sobre Ele, para que a gente, enfim, tenha a salvação, possamos estar novamente juntos com Deus. Essa é a maravilha do Evangelho, e não existe uma intervenção maior do que essa. Se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, coitados de nós, irmãos, não teríamos condições absolutamente mínimas, assim, zero de chance de nós obtermos a salvação. Se não fosse essa intervenção maravilhosa, se não fosse Deus que dá a vida, também sustentar a vida, também nos manter nele. Eu peço que você abra sua Bíblia agora em Colossenses. Nós vamos ler um trecho muito conhecido da Palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 17. Quando se referindo a Jesus Cristo, Paulo escreve da seguinte maneira: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Até aqui nós vemos o Deus que cria, o Deus que dá a vida. Mas observe o versículo 17. Aliás, fica a minha sugestão. Decore o versículo Colossenses 1,17. Medite nessa verdade sempre que você se sentir angustiado, sempre que você se sentir chateado pelas dificuldades da vida. Olhe para esse versículo, lembre dele. Ele é antes de todas as coisas,
Nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Em Jesus Cristo, tudo subsiste. Ele é o sustentador. Ele não é como um pai que deu uma bicicleta de rodinhas para o filho e largou o filho para lá. Ele é como um pai amoroso, que cuida, que está junto, que está presente, que acompanha, que se faz presente no processo que aquela criança está vivendo. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que na sua sabedoria Ele faz com que essas situações que a gente viva, elas cooperem para o nosso bem. Mesmo aquelas situações que a gente não entende, mesmo aquelas situações que a gente vive e questiona Deus, por que nós estamos vivendo. Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E no seu poder, não somente Ele deu a vida, não somente Ele escolheu dar a vida, criar todas as coisas, mas também sustenta pela sua bondade, também sustenta pela sua graça, pelo seu amor. E Ele olha pessoalmente para as minhas mazelas, para as minhas dificuldades, para tudo aquilo que você precisa, para as suas necessidades. Deus conhece todas as coisas, irmãos. Nós, como mordomos, nós, como servos que recebemos um presente, recebemos a vida, temos como papel, primeiramente, proclamar essa verdade maravilhosa desse Deus grandioso. Uma aplicação que eu gostaria de trazer é que a vida ela deve ser respeitada, porque, como eu já mencionei anteriormente, ela não é de nós mesmos. A nossa vida pertence a Deus. Nós recebemos um presente, nós recebemos uma dádiva, não para nós fazermos o que quisermos com ela, mas para nós vivermos para a glória do nosso Deus. O respeito à vida, o respeito à dignidade do ser humano, o respeito à imagem de Deus e semelhança de Deus que existe em cada um de nós, desde o momento da nossa concepção, onde infelizmente o mundo tenta reduzir a imagem de Deus a dizer que somos um aglomerado de células ou algo do tipo. Não, meus irmãos. A vida, ela é um presente de Deus. A vida, ela foi dada por Deus. A vida, ela merece e precisa ser respeitada como ela é. E essa vida é sustentada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. E não somente foram criadas por ele e para ele. Ele também sustenta todas as coisas. Nele tudo subsiste. Eu ouvi uma ilustração uma vez dizendo que é como se o universo estivesse ali à mercê do aperto de um interruptor. Jesus Cristo é quem mantém esse interruptor aceso. E nele todas as coisas subsistem. Por causa dele, por causa da plenitude da divindade que habita nele, é que esse interruptor não é desligado. Por causa disso, meus irmãos, nós podemos ter a certeza, da mesma forma que vivemos para Deus essa vida que nós recebemos dele e que nós ganhamos para honrar e glorificar a Ele, Ele nos sustenta e por causa disso não há nada nesse mundo que deva nos afligir, que deva nos deixar ansiosos, que deva nos tirar da nossa paz com Deus. Por quê? Porque nós sabemos, meus irmãos, e temos a certeza de que Ele mesmo não somente deu, mas Ele sustenta o processo que nós vivemos aqui. Tudo aquilo que já aconteceu antes de nós, tudo aquilo que vai acontecer posteriormente, está rigorosamente debaixo do controle do nosso Deus. E tudo subsiste, porque o nosso Senhor Jesus Cristo sustenta. Você pode ter essa certeza quando você passar pelas tempestades da vida. Você pode ter essa certeza quando você passar por momentos de luto, quando você passar por momentos de provação, quando você for perseguido pelo nome de Jesus Cristo, quando você for humilhado, quando você estiver passando por uma situação de calamidade como nós estamos, você pode ter certeza que o mesmo Deus que deu a vida, que te
fez imagem e semelhança dele, é o Deus que te sustenta ao longo de toda a história da humanidade, ao longo sim, da eternidade que nós não conseguimos nem ao menos imaginar o que é. É o mesmo Deus. E nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Para encerrar essa reflexão, meus irmãos, eu gostaria de trazer o terceiro ponto, que está baseado lá em Apocalipse, no capítulo de número 22. A partir do versículo 16 e até o versículo 20, nós vemos aqui a conclusão do livro da profecia do Apocalipse. Nós vemos o relato que João fez e nós temos palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande pregador, Billy Graham, uma vez ele disse que não era para aquelas pessoas ali a quem ele se dirigia, ele disse que aquelas pessoas não deveriam temer as coisas que estavam acontecendo no mundo. A fala dele foi interessante. Ele disse que eu li a última página da Bíblia e no final tudo vai ficar bem. Acompanhe a leitura. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A vida que nós vivemos aqui é passageira. O dia, o instante do nosso nascimento e o dia da nossa morte, esse período entre esses dois momentos aí, é praticamente insignificante perto da eternidade que nos espera. E a eternidade, ela de certa forma vai ser um reflexo daquilo que nós buscamos aqui. O nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte da vida, nenhum dos que foram dados a Ele vai se perder. E todos aqueles que o rejeitaram serão rejeitados na eternidade, serão castigados pelos seus pecados. Mas a nós, pela graça do nosso Deus, está reservado o paraíso, está reservada a Nova Jerusalém, que está descrita aqui na página anterior, no capítulo anterior também. E nós vemos Jesus encerrando a revelação, encerrando aqui a palavra de Deus que foi revelada ao homem. E ele se revela, ele se mostra como a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, e aquele de quem se diz, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. A vida, meus irmãos, a vida como nós temos aqui, ela, pela graça, chamada graça comum do nosso Deus, ela é dada para os santos e para os ímpios, para aqueles que têm fé e para aqueles que não creem em Deus. E aquele que quiser pode receber gratuitamente a água da vida, que é a vida eterna, que nós temos somente em Jesus Cristo, somente pela graça dele, pela sua bondade que se manifestou desde o início de todas as coisas, quando ele, nessa ação trinitária, diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quando ele, pelo seu poder, pela plenitude da divindade que habita nele, sustenta todas as coisas, até o dia, meus irmãos, em que ele virá, que é um dia glorioso, um dia grandioso, o dia pelo qual todo cristão verdadeiro, que tem uma fé genuína, amadurecida, anseia. Meus irmãos, o nosso
O nosso grande dia não é o dia da nossa formatura, não é o dia do nosso casamento, não é um dia em que nós seremos ordenados a algum cargo eclesiástico, ou então teremos aí alguma função especial na igreja. O grande dia da vida do cristão, meus irmãos, é o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo, a raiz e geração de Davi, a estrela da manhã, vai voltar. E o Espírito e a noiva dizem: vem, porque nós recebemos pela fé, de graça, a água da vida. E, meus irmãos, esse é o nosso guia. Isso daqui é o que nos dá essa certeza. Você não pode fortalecer a sua fé, fortalecer essa certeza no meio de um mundo caído, no meio de um mundo que te aponta para qualquer lugar, menos para Deus. Se você não buscar, se você não se empenhar, se você não buscar beber dessa fonte de águas vivas, que é a revelação da palavra do nosso Deus, que mostra e diz claramente, de forma profética, que nunca deixou de se cumprir na história, diga-se de passagem, que ele vai ver que o nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida, sustenta a vida, e ele vai nos trazer a vida eterna na sua volta. E dessa palavra, meus irmãos, nós não podemos fazer qualquer acréscimo, nós não podemos tirar nada, sob a pena de recebermos os flagelos escritos aqui nesse livro e ter a nossa parte tirada na árvore da vida. Deus, ele é bom, ele é gracioso, ele é misericordioso e ele é justo. Então que nós reconheçamos o nosso Deus como a fonte de toda a vida. Isso acontece na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, e não há outro, meus irmãos, que possa nos dar esperança, não há outro em quem nós devemos nos espelhar, não há outro que nós devemos agradar. O top, o alto, a prioridade maior é o nosso Senhor Jesus Cristo, e deve ser sempre assim, meus irmãos. O Deus que deu a vida é o Deus que sustenta a vida, é o Deus que vai voltar um dia para nos trazer, para nos dar aí a vivência da vida eterna com Ele, a Nova Jerusalém, onde todas as coisas serão redimidas, onde não haverá mais o pecado, Ele vai enxugar toda lágrima, não haverá mais choro, e nós poderemos, meus irmãos, ter a certeza de que a presença dEle, enquanto nós estamos aqui, melhor que ela seja, é apenas uma fração do que nós teremos na eternidade com Ele. Então que essa certeza que nós temos aqui já, pela fé, seja reforçada, seja fortalecida, como árvores que recebem mesmo os nutrientes do solo, que recebem aquela água necessária. A nossa fé seja fortalecida, que estejamos verdadeiramente radicados, firmes e fortes no nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte da vida, que deu a vida, que sustenta a vida e que vai voltar um dia para nos levar até os céus. E é o que garante a nossa entrada na Nova Jerusalém, a habitação do nosso Deus, com quem viveremos para todo sempre, com quem nos alegraremos, em comunhão com os nossos irmãos e gozaremos da eternidade com Ele. Que Deus te abençoe nessas certezas. Que você se lembre sempre de dar respeito à vida, de ter a certeza de que Jesus Cristo é quem te sustenta no meio das tribulações da vida, e que você busque santidade, refletindo aqui na terra, aqui, o que vai ser a sua eternidade com Deus, pela fé. Busque santidade, vigie e ore, e esteja sempre, sempre, sempre aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fonte de toda a vida. Deus te abençoe.